nós iniciarmos nosso culto de louvor e adoração, nosso Deus maravilhoso, que está nos permitindo, né, de maneira online, cada qual no seu lar, na sua casa, a gente poder estar prestando esse culto a esse Deus que tem sido nosso refúgio, né, que tem nos protegido de tudo, tem sido nosso consolo, tem sido um Deus que ouve as nossas orações, as nossas súplicas. E eu convido agora que você esteja com seu coração, com sua mente cativo, a estar atento, né, nosso culto. E em nome de Jesus, no seu lar, no seu coração, em unidade, em espírito, nós prestamos um culto a Ele de todo bom coração, de todo bom grado. Então, convoco a todos, curve sua cabeça, vamos estar orando, iniciando mais um culto para a honra e glória do Senhor. Eterno Deus e Pai, Paizinho querido, estamos, Senhor Deus, aqui online, cada qual no seu lar, mas com o único propósito, Senhor, de nós prestarmos um culto a Ti. Deus, antes de tudo, Senhor Deus, queremos Te pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, que a gente reconhece a nossa falha, reconhece o nosso erro, queremos, Senhor Deus, Te agradecer por tudo, Pai. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo nosso lar, agradecer pela nossa família, agradecer, Senhor Deus, pelo o prato, Senhor Deus, de comida de cada dia. Te agradecer, Senhor Deus, por cada irmão que está aqui online. Te agradecer, Senhor Deus, pelos nossos líderes. Te agradecer, Senhor, pelos nossos pastores. Te agradecer, Senhor Deus, pela nossa igreja. Te agradecer por completo, Pai. Te agradecer pela nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso, Senhor Deus, como forma de gratidão, como forma de obediência, como forma, Senhor Deus, de reverência a Ti, queremos Te prestar mais um culto, Senhor Deus. Um culto, Senhor Deus, onde nós vamos, Pai, abrir os nossos lábios, abrir o nosso coração, abrir nosso entendimento para ouvir a Tua palavra. E sim, Senhor Deus, sermos, Senhor Deus, lapidados por Ti. Lapidados, Senhor Deus, pelo poder que há, Senhor Deus, nas Sagradas Escrituras. Porque só ela, Senhor Deus, tem poder para penetrar qualquer alma de qualquer indivíduo. É nessa noite, nesse sentido, Pai, que nós estamos iniciando esse culto, Paizinho querido, para a glória e louvor do Teu santo nome. Estamos, Senhor Deus, como Tuas ovelhas, Senhor Deus, sedentos, Senhor Deus, pelo aconchego, Senhor Deus, pelo afago do bom pastor. Tu és o nosso bom pastor. Por isso, nessa noite, recebe, Senhor Deus, nossos louvores. Recebe, Senhor Deus, a ministração, Senhor, dos louvores. E que, em nome de Jesus, possa, Senhor Deus, subir, Senhor Deus, até Teu trono da graça como um cheiro suave. Recebe, Pai, os louvores que vão ser entoados agora, que é para glorificar e exaltar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É com você, meu irmão maestro. Glória a Deus. Boa noite. Obrigado, Juninho. Boa noite, amados. Paz do Senhor. Amém. Muito bom, realmente, estarmos na presença do Pai novamente, né? E é motivo de muita alegria para nós, né? A cada nova oportunidade que o Senhor nos dá, né? E nós, através dessa igreja abençoada, né? Que temos o privilégio de servir ao Senhor, é motivo de muita alegria para nós, né? É muita responsabilidade, ao mesmo tempo em que a gente se sente muito alegre, muito honrado, porque nós temos realmente a oportunidade dada por Deus para louvá-lo, né? E aqui estamos nós, mais uma vez. Graças a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor com 3 canções iniciais. São canções conhecidas. Ajuntamento, Jorge Camargo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento. Faz assim, Senhor. Com a tua igreja que é teu povo,
Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te. A uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas, anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Cante, amado. Bendizemos o seu nome. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te. A uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas, anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como fosse outrora. Declare no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Louvado seja o teu Glória a nome, Deus. Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Agora vamos de um também bem conhecida, só mudar o ritmo um pouquinho. Coinonia, reina hoje. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor.
apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Aquele que está com Cristo. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá, viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá. Porque tu estás comigo. Praga alguma me alcançará, porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me virá, porque tu estás comigo. Praga alguma me alcançará, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com quem? Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, Nós. aquele que está com Cristo, viverá. Aquele que está com Cristo, declare. Aquele que está com Cristo. Aquele que está com Cristo, viverá. Mais uma vez. Aleluia. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá, viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá, viverá. Louvado seja Deus. Nós estamos com Ele e Ele está conosco. Glória Amém. a Deus. Amém, Senhor. Obrigado por essa certeza através do Teu Espírito Santo, Pai. Glória a Deus. Assim iremos declarar por meio dessa confiança que nós temos em Cristo, né? Declarar que o Senhor é o nosso descanso, assim como Romanos 12:12 nos fala, né? Amém. Isso aí. Louvado seja Deus. Eu Confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confie, entregue a Deus. Descanse, creia. Creia na sua palavra. Creia na fidelidade do Senhor para conosco.
Aleluia, Jesus. Confiar, Entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir, tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver, no nosso viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. confiar, Entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir, tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. eu espero em ti. Eu espero em ti, Aleluia. eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Aleluia, Jesus. Obrigado. Declare, Jesus. Obrigado, Oh, Jesus. Jesus. Pela tua companhia. Obrigada, Senhor. Pela certeza, Jesus amado. Obrigada por esta confiança, Jesus, que temos em Obrigado Ti. pelo teu Senhor. Espírito Santo. Obrigada por esta Que certeza, está conosco Senhor. todos os dias. Aleluia. Nos dando esta certeza, Pai Santo. Obrigada, Jesus. De Mesmo em acordo meio com às as revelações, dificuldades, por meio às da tua tribulações, Senhor, mas nós cremos em Ti. palavra. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Nazarena. Obrigado, Michele, por ter nos conduzido em adoração a Deus, através desses louvores, belos louvores, por sinal. E eu convido a amada igreja a nós fazermos agora a nossa leitura devocional. E eu já deixei aí registrado no nosso chat aí, a nossa transmissão. Quero fazer a leitura devocional no Salmo de número 138. Acompanhe através da sua Bíblia aí, esse salmo que fala justamente, é um salmo de gratidão a Deus pela sua fidelidade. Deus foi e sempre será fiel. E o texto das Sagradas Escrituras diz o seguinte: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o
teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, eles os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por podermos, Senhor Deus, estarmos abrindo as Sagradas Escrituras e fazendo, Senhor Deus, essa leitura devocional. É uma leitura, Senhor Deus, que, assim como os louvores, Senhor Deus, glorifica e exalta o teu santo nome. Por isso, nós somos gratos, ó Paizinho querido, por mais uma vez estarmos aqui, Pai, para louvar e glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, graças a Deus, mais uma semana que começa e nós estamos aqui para podermos louvar, engrandecer o Senhor, ouvir a sua palavra, né? E antes de nós dizimarmos, ofertarmos e também irmos também para a ministração da palavra do Senhor, eu queria deixar aqui alguns avisos, tá bom? Primeiro, eu queria passar aqui a nossa escala do culto de oração, que é sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas. E essa semana estará escalada na terça a nossa irmã Vila, tá? E na quinta-feira também a nossa irmã Vitória. Então se programe para a glória de Deus, tá? Para poder estar participando desse momento que tem sido um momento de grande revigoramento, um momento de grande fortalecimento, né, da nossa alma diante das orações. Haja visto que, irmãos, essa semana que passou foi uma semana que, infelizmente, nós tivemos algumas notícias de pessoas próximas que faleceram por conta da Covid, tá? E que a gente possa intensificar nossas orações por familiares que perderam seus entes queridos, né? Pelas pessoas que estão na frente da batalha dessa doença, né? Por pessoas que estão ainda que estão aí nos leitos ainda, né? Na luta contra essa doença. E a gente tem aqui também alguns pedidos de oração, tá? Que no final do culto a gente vai orar intercedendo. Temos pedido de oração da irmã Vila, da irmã Gisele, do pastor Vitória e mais alguns irmãos. Irmãos, tiverem seus pedidos de orações, deixa anotado no chat, que eu estou aqui anotando tudo bem direitinho, e no final nós iremos, em nome de Jesus, estar colocando o nome dessas pessoas, tá? Diante de Deus, para que em nome de Jesus o Senhor possa estar restabelecendo sua saúde, tá? E agora vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Irmãos, as pessoas mais generosas no mundo, as pessoas mais ricas do mundo, os homens mais abastados, eu tenho lido, tenho visto exemplos que alguns deles são as pessoas mais generosas. E quando eu falo de generosidade, eu não estou falando somente de dinheiro, não. O dinheiro é importante, sim. Mas eu estou falando em generosidade, em doar seu tempo, em doar sua companhia, em dar aconselhamento, em doar o seu tempo. Entendeu? O tempo é uma coisa tão importante. E as pessoas mais ricas, elas têm isso
têm esse quesito em suas vidas, né? E quando se fala em dinheiro, são as primeiras pessoas a quererem doar, a quererem ajudar. Há exceções, sim, mas nos livros que eu li, nas literaturas que eu tenho lido, a maioria das pessoas generosas, elas têm de bom grado ofertado quantias em dinheiro para instituições de caridade, para ajudar algumas pessoas, enfim. Então, é com muito prazer que nós devemos dizimar e ofertar na Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor, estrutura física, ela precisa da nossa ajuda. E que nós, como cristãos, né, pessoas que somos o que somos, graças a Deus, reconhecemos que aquilo que nós somos como profissionais, aquilo que nós temos como pessoas que temos o próprio negócio, nós devotamos isso tudo a Deus. Deus é dono dos meus negócios. Deus é Ele que te deu o dom, né, de tu praticar a atividade que tu tem hoje como profissional. A gente reconhece isso e glorificamos a Deus por conta disso. Então, como forma de gratidão, como forma de obediência, nós devemos sempre dizimar e ofertar ao Senhor. E aí, nossa igreja, Cristã Gilead da Bela Vista, estrutura física, ela precisa das nossas doações, precisa das nossas contribuições. É uma estrutura física como qualquer outra, que precisa honrar os compromissos de água, de luz, telefone, pessoas que estão lá para poder manter aquela obra, mãos humanas que precisam, sim, do nosso apoio, precisam, sim, do nosso dinheiro. Então, em nome de Jesus, eu quero orar a partir de agora pelos dizimantes, pelos ofertantes, que em nome de Jesus, aqueles que ainda não estão empregados, que Deus possa abrir uma janela do céu, uma porta de oportunidade de emprego. Eu sei que é momento de dificuldade, momento de que o emprego está escasso, mas para Deus não há impossíveis. Por isso que eu convoco aos irmãos agora, para a gente estar orando, intercedendo, né? E que, em nome de Jesus, Deus possa estar abrindo uma oportunidade de emprego para aqueles que necessitam. Pai amado, Pai querido e santo, nós estamos aqui, Senhor Deus, para dizimar e ofertar. Estamos aqui, Senhor Deus, te agradecendo por esse momento, Paizinho querido, que é também um momento de te louvar e agradecer por tudo. Em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, todas as famílias, Senhor Deus, representadas, que são dizimistas, Senhor Deus, que contribuem para a tua obra. Que o Senhor também, Senhor Deus, ao mesmo momento, Paizinho, o Senhor possa abrir oportunidade de emprego para aqueles que estão, Senhor Deus, desempregados. Obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles, Senhor Deus, que têm seu próprio negócio, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa também dar sabedoria para conduzir, Senhor Deus, os seus negócios. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Cuida da nossa igreja, Senhor Deus. Mantenha a nossa igreja, Paizinho querido, porque através da igreja, Senhor Deus, vidas têm sido, Senhor Deus, restauradas, vidas têm sido, Senhor Deus, salvas, vidas, Senhor Deus, têm sido, Senhor Deus, abençoadas para a glória e louvor do teu santo nome. É assim que eu oro e te agradeço por esse momento de dizimar e ofertar, em nome de Jesus. Amém, amém. O Pix sai na tela dos irmãos para poder, em nome de Jesus, através do Pix, você poder fazer sua oferta. Vai, Nasa, mais um louvor, irmão? Vamos. Amém. Vamos lá. Amém. Também outro louvor conhecido. Cassiane. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tuas vestes no sangue lavei,
e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nos vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Amém. Amém, Nazarena, amém, Michele, obrigado, irmãos. E agora vamos para o nosso momento, né, de exposição das Sagradas Escrituras, momento ímpar, né, do nosso momento de culto a Deus, de adoração. Hoje, nosso pregador será nosso pastor Samuel, e ele dará início ao capítulo 5, né, do nosso livro que nós estamos estudando, 1 Timóteo. Pastor Samuel, com o senhor. Deus abençoe na ministração da palavra. Amém. Obrigado, Júnior. Obrigado, Nazareno. Também a Michele, estarem na assistência do culto, do louvor, da adoração, na condução desse momento tão importante. Nós adoramos a Deus porque Deus tem sido muito bom para conosco. E a despeito de todos esses dias difíceis que estamos vivendo, nós estamos confiantes no cuidado e na misericórdia do Senhor, nosso Deus. Antes de estar nos conduzindo diretamente à palavra, eu quero trazer uma saudação para aqueles irmãos que estão assistindo no YouTube, né? Esse culto, além daqueles que estão na sala do MET, também estão assistindo, está sendo transmitido para o YouTube. E eu já soube aqui que o irmão Neto, a irmã Marta estão assistindo, o irmão Mardoqueu, a irmã Fátima, provavelmente a doutora Aline, também a Valdirene, o Cassimiro, o Bruno, Adriano Júnior, a Gisele, né? Vários irmãos, a Cleide também, vários irmãos estão
aí no YouTube, e outros que a gente não consegue ver o nome, né? Então, a gente só consegue ver quem faz algum pedido, faz alguma saudação, a gente consegue ver. Os que ficam só calados, a gente não consegue, em virtude de alguma... É diferente do médico, todos que entram, a gente consegue ver, né? Então, nós agradecemos ao Senhor por estarmos esse domingo juntos para glorificar o nome do Senhor, darmos continuidade ao estudo sequencial de 1 Timóteo, né? Como foi dito, hoje nós vamos estudar, começar o capítulo 5, tá certo? Esse capítulo, ele vai tratar do cuidado que Timóteo deveria ter com as pessoas na igreja. E hoje, em particular, nós vamos estudar apenas 2 versículos. E o tema que fora sugerido é que repreendendo a igreja como se fosse a sua família, né? Então, tendo cuidado, Timóteo deveria ter o cuidado na repreensão de homens mais velhos, homens mais jovens, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens. E aí ele diz assim, 5:1 de 1 Timóteo, não repreenda aos homens idosos, antes exorta-os como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. Então, é muito bacana a gente ver o cuidado de Paulo com respeito ao trato de Timóteo para com as diversas áreas de pessoas, diversas pessoas, né, mais jovens, mais idosos, deveriam ter tratamentos especiais, tratamentos de maneira digna, de maneira objetiva, e isso, né, é muito importante. Então, a sequência do capítulo anterior, onde foi tratado que Paulo deveria ter cuidado de si mesmo e da doutrina, agora nesse capítulo 5, Paulo deve trazer à memória de Timóteo que ele deveria ter bastante sabedoria em lidar com pessoas e com diversos grupos da igreja, para que pudesse estar com muita graça e sabedoria, podendo admoestar na casa do Senhor, né? Não deveria trazer uma repreensão pela repreensão, mas tratar como exortação. A exortação, que às vezes a gente confunde a exortação como aquela coisa punitiva, mas a exortação não tem nada de punitiva. A exortação é levar para cima, né? Tem o sentido de motivar, de levar a ter uma compreensão maior. Então, basta a gente lembrar que o cristianismo não é uma coletânea de dogmas, mas, acima de tudo, é o cultivo de relacionamentos saudáveis. Nós estamos e convivemos anos a fios, né? Nós estamos, por exemplo, como pastores, para 15 anos aí entre Parquelândia e Bela Vista, mais tempo, né? Mas todo mundo já conhece, já sabe os nosso agir, a nossa conduta, a gente já conhece também como vocês se comportam, né? E, às vezes, a pessoa pode não estar num dia bem, né? E ter um excesso, uma dificuldade, e aí a gente vai procurar trabalhar e saber o que houve, né? O que nisso, né, pode ser trabalhado e edificado. E, graças a Deus, né, nós somos muito gratos a Deus, porque sempre temos trabalhado e respeitando as diferenças, as qualidades, e distinguindo sempre as demandas que surgem na perspectiva de que tudo seja resolvido da melhor maneira possível. Então, a maioria dos pastores
enfrentam tensões na igreja por falta de habilidade de relacionamento com as pessoas. Eu me lembro, quando era criança, que às quintas-feiras na igreja, né, não na Gileade, que a Gileade não existe dentro, né, nós viemos da Igreja Mãe, Assembleia de Deus, então, às quintas-feiras, era o dirigente da igreja, o presbítero da igreja, ele, ou então vinha outro, escalado pelo Templo Central, e descia o sarrafo na membresia, né? E aí os irmãos já levavam a carteira de membro, né? Só entrava no curso se entrasse com a carteira de membro. Porque, a depender do que o pastor tivesse ouvido falar, você já saía dali disciplinado, né? Então, eram situações bem distantes da realidade de hoje, né? Mas hoje a gente tem muito essa compreensão da individualidade do membro, né? A gente compartilha a fé e o amor, ensina os princípios, e cada um cuida de botar em prática, né? Na época passada, né, atrásmente, era como se os obreiros da igreja fossem verdadeiras rádio-patrulhas, que ficavam fiscalizando e dando nota do que acontecia no meio da membresia, e isso era muito chato, isso era muito desagradável. Mas aqui nós vemos que Timóteo é instruído a agir de forma criteriosa com os diferentes membros da comunidade em que a Igreja de Deus estava vivenciando, e todo o potencial daquela obra que ali ele estava realizando, em vez de desperdiçar as suas energias com conflitos internos, né? Tem certos lugares por aí que o pastor é tão sugado na sua prática do dia a dia, de resolução de conflitos, de família contra família, de membros contra liderança, e aquela coisa toda, que o que é para ser feito não tem tempo de ser feito por causa dessas situações tão vexatórias que são submetidas, né, ao longo do cotidiano da igreja, né? Também Paulo escreve como se estivesse revisando um manual para o ministério sagrado. E aí os primeiros cristãos, eles tinham o hábito de copiar as regras da igreja, né? Como, por exemplo, havia o didaquê, né? Que era a maneira com que deveria se conduzir os cultos, como deveria ser o doutrinamento da igreja, né? Então, havia essa prática na igreja primitiva, né? E aqui o modelo deste documento, daquilo que é estabelecido aqui no capítulo 5, nós vemos muito parecido com as regras da comunidade nos manuscritos do Mar Morto, né? Vocês sabem que fora ainda volta do ano 50, e depois, agora, mais recentemente, 70, 80 anos passados, foram encontrados vários pergaminhos que foram chamados, porque estavam às margens do Mar Morto, colocado em cerâmicas, né, e dentro de cerâmicas, pergaminhos dando instruções, e outros parte do evangelho, e aí, sucessivamente, e esses ensinos de Paulo, nessas orientações, foram uma das que foram bem colocadas e foram encontradas naquela época. Então, a respeito deste método de instrução de Paulo, Ambrósio, que foi provavelmente um dos pais da igreja, ele disse o seguinte: o primeiro exercício para treinar a alma é se desviar do pecado, e o segundo é implantar a virtude. Então, Paulo tinha consigo essa capacidade de instruir as pessoas a se desviar, né,
do pecado e, em seguida, implantar a virtude, né? Receber as orientações de Deus que estão, né, na sua palavra, que Paulo foi muito pródigo, Paulo foi muito, foi um escritor, não um escriba, mas um autor, né? Por exemplo, temos 27 livros ou epístolas, né? E no Novo Testamento, quer dizer, 13 são de autoria de Paulo, né? Então, é praticamente 50%, tal como Deus usou este homem com autoridade. E a primeira palavra aí é repreendas. Ele diz, não repreendas, né? Aí, esse repreender, Timóteo deveria respeitar os fiéis, e não importando a idade ou gênero, como se eles fossem membros da sua própria família. Então, Paulo tem esta orientação, passa para ele, para que ele pudesse ser realmente usado por Deus, para que ele pudesse ser bem-sucedido, para não ficar nessas brigas de relacionamentos internos, mas que a visão espiritual para o povo pudesse ir à frente e o nome do Senhor fosse glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Aí, a seguida, nós vamos ver os 3 pontos principais que nós encontramos aqui desse cuidado com as pessoas da igreja. E esse tato ao repreender as pessoas, ao corrigir, ao orientar, ao fomentar ao crescimento, né? O pastor, como um pai, ele precisa ter a sensibilidade de ver, né? Muitas vezes ele vê o que as outras pessoas não veem, né? Ele está um pouco mais afastado, muitas vezes, do convívio da igreja, e ele vê certos, né? Muitas vezes as heresias, os enganos, as ações do malignos vindo para devorar as pessoas, e ele precisa ter a graça do Senhor e a capacidade de poder ser instrumento de Deus ali para a honra e glória do nome de Jesus. Então, uma dessas tarefas pastoral é corrigir as faltas de algum dos membros da igreja. E para um pastor lograr êxito nessa repreensão aos membros da igreja, ele necessita de 2 coisas. Que coisas são essas? Primeiro, ele precisa ter o conteúdo bíblico, conhecer a Bíblia, aprofundar-se na Bíblia, ter a palavra como regra de fé e prática. E outra forma, além do conteúdo bíblico, ele deve ter a forma amorosa de reconhecer que o rebanho não é seu e o rebanho é do Senhor. E assim como mordomos, nós, como pastores, devemos tratar o rebanho de Deus com amor, com ternura. E é muito importante esse aspecto. Também nós vemos que ele necessita, além dessas 2, do conteúdo bíblico e da forma amorosa, não basta exortar de acordo com a verdade. É preciso também exortar com amor. Então, o amor, ele permeia todas as nossas relações. Então, Jesus, ele ganhava todas as pessoas que vinham conversar com ele, porque ele falava com graça e com verdade. E, da mesma forma, nós, como pastores, como homens de Deus, as mulheres, como mulheres de Deus, devem cuidar do rebanho de Deus e tratar com muito amor aqueles que são chamados para serem cuidados por suas vidas. O pastor precisa ter tato, né? Saber como lidar com situações adversas. Não é fácil. E sensibilidade para lidar com gente, né? Cada pessoa tem uma dinâmica, uma reação, uma maneira, por demais, difícil de nós, muitas vezes, prevermos. E, diante disso, papel do líder, do pastor, saber cuidar com tato e sensibilidade. Precisa respeitar a idade das pessoas, né?
E aqui são pelo menos 3, são os ensinos aqui colocados, são bem objetivos, né? Hoje nós temos apenas 2 versículos para estudarmos, mas nós temos lições preciosas para levar para casa. Em primeiro lugar, Paulo fala a Timóteo que devamos tratar as pessoas idosas com respeito e ternura. Respeito e ternura. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Eu quero falar para vocês, assim, uma experiência muito curadora que eu tive com meu pai, há mais de 30 anos atrás, quando eu fui para o seminário. Eu tinha uma mágoa muito grande no meu coração e eu tinha muita resistência, né, ao meu pai. E a gente não se dava muito bem. Eu falava e obedecia a ele mesmo ali no limite mesmo, no sacrifício, né, quando eu era jovem. E aí, quando eu fui para o seminário, né, chegou a ficha de inscrição para o pastor e para o pai. Então, eu tive que me reconciliar com meu pai. Tive que ali me falar para ele tudo que me magoava, tudo que me machucava, tudo que trazia mágoa ao meu coração. Ali eu me humilhei, né? Ali eu me quebrantei perante Deus e perante a ele, né? E ele também, né, foi muito receptivo, e ali ele me abençoou. Ele disse: olha, eu não tenho condição de lhe mandar para onde você quer ir, mas se Deus está mandando, eu confio que ele vai lhe sustentar. E foi o que aconteceu, né? Então, eu louvo a Deus, porque depois disso, Deus tirou assim um fardo pesado, né? Uma situação sempre era muito difícil que acontecia entre eu e ele, mas de lá para cá foi curador, foi restaurador. Então, foi algo muito bom o que aconteceu entre eu e o meu pai, de haver perdão, de haver reconciliação, de haver renovo. E depois eu passei a vê-lo com outros olhos, passei a dar os olhos mesmo de Deus, né? E agradecer, né? Ver quanto os desafios que ele passou para criar uma família grande, né? Com pouca saúde, mas com muita disposição de nos ensinar a trabalhar, e mais do que tudo, nos ensinar o temor de Deus, né? Eu me lembro quando a gente ia para a escola dominical, todo domingo de manhã, ele saía dando uma moedinha para cada filho, né? Quer dizer, o valor, eu nem lembro quanto era, mas era instrutivo, né? Era pedagógico, né? Ensinar, para ele foi importante, ele era um dizimista, né? Até hoje ele é um dizimista, graças a Deus. Então, ele nos ensinou, né, a contribuir na obra de Deus. Então, a gente ia e levava, né, na época, na escola dominical, era contabilizado oferta, né, e aquela oferta fazia um caixazinha, e no final do ano a gente comprava brinquedo para Ministério Infantil, alguma coisa assim, eu nem me lembro exatamente como era, mas que era ensinado, né, cada classe devia levar a Bíblia, levar a oferta. Então, eram coisas simples, mas que ele nos ensinava, a minha mãe, nos encorajava a gente contribuir na obra do Senhor, né? Então, é muito importante quando aqui Paulo fala a Timóteo, que era um jovem pastor, por isso que ele diz: olha, ninguém despreze a tua mocidade. Então, ele, como presbítero, como um ancião espiritual, né, ele não tinha idade para ser um ancião, mas como líder que o era, ele era um
presbítero da igreja, e estava ali, né, foram enviados para Éfeso para desenvolver o seu trabalho, e as pessoas mais velhas, né, as pessoas que tivessem a idade mais avançada, ele deveria estar exortando, incentivando aquelas pessoas para que elas fossem orientadas por ele, para que aquela dificuldade, aquele pecado, aquela transgressão, aquele mal-entendido, ele tratasse como a pai, né? Então, um pai, a gente fala, mas a gente fala com respeito, com dignidade, né? Você não vai falar com o pai de qualquer forma, né? Então, é muito interessante essa forma com que Paulo falou para Timóteo, para que houvesse esse respeito. Os mais velhos são passíveis de repreensão, mas isso deveria ser feito com dignidade e afeto, né? Isso é muito importante. Então, essa dignidade era importante. Então, os mais velhos da igreja de Éfeso, Paulo deveria tratá-los como a pai e a mãe, né? E pai e mãe ninguém trata de qualquer jeito. A gente trata com respeito, com amor, com todo... eles têm todo um legado. Eles não chegaram ali ontem, eles chegaram, né, primeiro na idade, e errar é parte da natureza humana, mas se arrepender e às vezes a palavra pastoral chega, né, não como acusação, mas como confrontando, né, orientando e trazendo aos pés de Cristo. Isso é, por demais, significativo para ser feito, e o resultado é surpreendente, né? Então, se o respeito com as pessoas idosas se faz parte dessa cultura de muitos povos, entre o povo de Deus, essa distinção deve ser ainda mais observada, não deve ser esquecida, mas aos mais velhos deve ser tratado o homem como a pai, e aí depois nós vamos ver como a mãe, que é algo muito, muito interessante. Então, a palavra é paracaléu, que significa chamar à parte, né? Nunca deve ser um idoso exposto e exortado na presença de todos, né? Deve-se trazer à parte, né? Chamar à parte deve ser o propósito de consolar, exortar, rogar, apelar ou admoestar, né? São atitudes bem significativas. Eu nunca esqueço uma situação bem pitoresca que aconteceu com a gente quando eu tinha 20 e poucos anos, nos casamos, 2 anos fomos para Sobral, e quando chegamos lá, fomos muito bem recebidos pela igreja, né? E não existe igreja sem problemas, sem dificuldade, né? Então, a gente foi trabalhando, né? E tinha uma irmã muito amorosa, muito bacana, e já tinha alguns anos de conversão, mas ainda continuava fumando. E ela era muito conhecida, né, na cidade, e aquilo foi nos incomodando, né? Até que um dia eu e a Ruth fomos à sua casa, e quando confrontamos, né, quando fizemos a abordagem, né, no primeiro momento ela quis negar, mas, olha, nós não estamos aqui para lhe constranger, nós estamos aqui para lhe ajudar, para lhe acompanhar, né? Estamos aqui e queremos ver o seu crescimento, a senhora, né? Aí mostramos para ela quanto era, né, tinha filhos importantes na cidade, uma pessoa muito querida, tal, e é um exemplo para a igreja, mas isso aí está lhe trazendo constrangimento. E a sua saúde, né? A senhora é uma mulher muito bonita, muito vaidosa, né? E é algo, daí Deus nos deu graça e sabedoria. Olha, e essa irmã muito querida, que já está com o Senhor, venceu essa questão do tabagismo,
e depois, né, ficou assim muito amável, muito, né, pessoa assim muito prestativa na obra de Deus. Aí logo ela se aposentou, né, e se dedicou assim completa, passou anos e anos na tesouraria da igreja e fez muitos trabalhos interessantes, né, nas comunidades, e eu sei que a gente tem muita gratidão, porque a gente pôde ajudá-la, né? Então, para nós, esse é o nosso trabalho. Lógico que nós não vamos expor isso, né, para trazer constrangimento a ninguém, mas que é uma bênção, irmãos, quando a gente pode chegar. Tem gente que se fecha numa redoma, ou novo, ou velho, ou pequeno, ou grande, ou sei lá, e se torna inacessível, e esses problemas não são resolvidos, e a igreja fica emperrada, e o trabalho de Deus, né, porque nós somos um livro aberto, e muitas questões são de cunhos que todos conhecem, e aí causam um desconforto e um disse-me-disse na comunidade. Isso traz muito prejuízo na vida da obra do Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto aqui de repreender as pessoas, e aqui repreender os homens, apesar do meu exemplo aqui ter sido para as mulheres, mas também teve o exemplo do meu pai, que foi muito importante. Em segundo lugar, ele deve tratar as pessoas da mesma idade com amor e fraternidade, né? E aí, novamente, ele diz aos moços como a irmãos, e às moças como a irmãs. Quer dizer, faz aqui um bom trocadilho, mas com muita certeza de que Timóteo deveria lidar com os jovens da igreja com grande sensibilidade. Então, a mesma sensibilidade, e aqui em particular, porque cada grupo etário, né, de idade, tem as suas demandas. Naquela época, com certeza, tinha uma demanda, e essa época hoje de tecnologia, de cor, tem outros desafios, mas também nós somos chamados a exortá-los, a ensiná-los, a levá-los a compreender o propósito de Deus. Então, Timóteo deveria ter bastante tato para poder ajudar aquelas pessoas que estavam ali em Éfeso. Então, nenhum pastor tem o direito de humilhar as pessoas, nem de tratá-la com desrespeito por serem mais jovens, né? Então, é interessante essa recomendação, porque o trabalho, esses jovens são do Senhor. Quantos jovens têm sido desanimados porque certos pastores têm agido com grosseria com eles? Isso é muito desagradável. Também, a igreja é a família de Deus. E devemos olhar para as pessoas da nossa idade como irmãos e irmãs, né? Podemos observar que os jovens são muito inquietos. E hoje eles contestam tudo, mas eles devem ser tratados com respeito, com dignidade, porque eles são também, né, eles têm uma grande contribuição para dar para a igreja do Senhor, tantas vidas que eles podem alcançar e serem instrumento nas mãos do Senhor, nosso Deus. Isso é de grande valor, isso é de grande importância, e nós agradecemos a Deus pela oportunidade que os nossos amados irmãos, jovens, têm dado na obra do Senhor, nosso Deus, e nós somos gratos, porque os nossos jovens são bênção de Deus a cada momento. Em terceiro lugar, nós vemos que também Paulo exorta Timóteo que devam tratar as pessoas do sexo oposto com honra e pureza. Honra e pureza deve ser o tratamento para com o sexo oposto. Então,
ele diz, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Verso 2, 5:2 de 1 Timóteo. O pastor deve ter esse cuidado com respeito às jovens da igreja e tratar cada uma delas com honra e pureza, como se trata a sua irmã, né? E isso é muito agradável na presença do Senhor. Com respeito à pureza, essa é uma exortação clara dada a Timóteo quanto ao cuidado com a pureza sexual ao liderar mulheres mais jovens. Então, deve-se ter um cuidado devido para com a obra e com a vida dessas pessoas, dessas jovens. Eu me lembro que, alguns anos atrás, ainda lá em Sobral, nós pregamos num evento e uma jovem aceitou Jesus. E aqui eu vou dizer outro nome, vou denominá-la como Fernanda. Tá certo? Ela era uma jovem muito bonita e quando ela chegou na igreja, né, a Ruth, eu já passei a incumbência de cuidar, de orientar, de pastorear. Olha, Ruth, tu toma conta aí da Fernanda. E ela tinha muitos conflitos, porque ela era órfã e era muito complicado. Ela quase não tinha ninguém para ajudá-la, para orientar. E, diante das situações difíceis da vida, ela tinha que enfrentar com muita dificuldade. Mas essa jovem, ela um dia chegou na igreja, um domingo, assim, com uma roupa muito apelativa. E a Ruth de pronto viu e disse: minha filha, esse é o tipo de roupa que você vem para a igreja. Aí ela tomou aquela atitude, né, não como uma mera cobrança, mas ela foi em casa, trouxe uma roupa, vestiu uma roupa bem melhor, né, e a partir dali foi curador para a vida daquela jovem, né? E o acompanhamento, a gente teve a oportunidade de casar. Ela casou com um rapaz da igreja, hoje ela tem 2 filhinhas, né, e trabalha na igreja lá em Sobral, é mulher de oração, uma pessoa super dedicada, e se a gente, né, se no caso a Ruth, que pastoreou mais de perto a vida dela, não tivesse tido o cuidado, né, o trato com a vida dela, com certeza a gente não teria o resultado de ter uma pessoa hoje firmada e abençoada na casa do Senhor, nosso Deus. Então, como é importante o tratar, né, de maneira com dignidade, com pureza, e como, né, algumas vezes a gente voltou a Sobral e algumas vezes a gente teve a oportunidade na casa dela, né? Ela é hoje muito divertida, as filhas crescendo e Deus abençoando, e nós nos alegramos, porque aquela vida era uma vida que poderia ter se perdido do mundo, ter sido tragada, devorada, mas ela foi resgatada. E, com certeza, como essas, milhares de jovens lá em Éfeso foram possuídas como tinha o templo de Diana lá, as jovens eram verdadeiras sacerdotisas cultuais. E ela se prostituía em nome da deusa Diana. E eram coisas desse tipo. E Paulo não estava falando uma coisa absurda, mas que aquele tipo de trabalho é um trabalho realmente que tem que ser levado a sério e para a restauração e a transformação dessas vidas para a honra e glória
do nome de Jesus. Então, falando nesse aspecto do trato como família, né, eu tomei aqui a liberdade, como eram só 2 versículos, e eu vou só ler aqui Mateus 12, o momento em que Jesus fala sobre a família de Jesus. Mateus 12, 46 a 50, que diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe, seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhes disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu aos que lhes trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendeu a mão para os discípulos e disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Graças a Deus. Então, Jesus aqui não tratou outra coisa senão falar sobre essa família espiritual de Jesus, em que os que creram estavam ali ao seu lado e tinham preferência, tinham prioridade no ensino da palavra. E ele, em relação à própria família, que tinha hora que aparecia e tinha horas que queriam questionar. Então, a família de Jesus vem para falar com ele e gentilmente lhes recusa, né, dar um tempo, né, a fim de mostrar que todos os cristãos são seus irmãos, irmã e mãe, como ele bem disse. E ninguém, ou nenhum de nós, merece ser incluído nesse relacionamento sagrado. Nós não temos esse privilégio, mas ele nos chamou para sermos seus filhos. Então, essa família, também nós devemos entender o valor desta família da fé. Nós herdamos o reino de Deus, e, porém, cada vez menos pessoas fogem das preocupações mundanas e dedicam tempo à igreja e à sua comunhão. Temos muita dificuldade hoje de ter pessoas que possam dar tempo para a igreja, de dar não só o valor financeiro, mas dedicar para abençoar outras vidas. Também os participantes da mesa do Senhor, enquanto desfrutam de uma comunhão familiar eterna e de uma antecipação do banquete, que dura para sempre na presença de Deus. Então, é aquilo que a gente sempre repete na ceia. Esse banquete aqui, da ceia do Senhor, será um banquete que estaremos ceando com Abraão, Isaac e Jacó na eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. E aí a nossa oração final é: Senhor, mostra-nos a importância tanto da família terrena quanto da família da igreja. Por meio do teu Espírito Santo, aumenta o nosso compromisso com as relações temporais, mas também com as eternas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que nós possamos estar a cada dia buscando a graça e a misericórdia do Senhor, que nós sejamos vidas pela qual o Senhor possa nos agraciar, nos fortalecer. Os relacionamentos são muito necessitados da ação poderosa de Deus. E da igreja nós não queremos ter outra atitude, senão de agradar o Senhor. Eu louvo a Deus porque o presbitério da igreja tem me ajudado sempre nessa questão de apoio, de orientação, de conselho, e eu me cercando com o apoio e a ajuda deles e delas, eu tenho tido êxito no ministério que Deus tem colocado nas minhas mãos. Então,
sobre exortar os idosos, né? Aí era para me falar, né, antes, mas eu estou me lembrando, né, daqui do nosso saudoso irmão Carmelo, né? Ele amava a igreja, amava estar de manhã, de tarde, de noite aí na igreja. E alguma coisa, alguma necessidade, alguma demanda, alguma coisa da vida dele, né, que ele precisava, eu tratava na palavra, orientava, né? E ele sempre recebia com, talvez em algum momento mais resistente, mas como um todo recebia a palavra de Deus, né? Como palavra de Deus para o crescimento e amadurecimento para a glória de Deus. Foi sempre um companheiro, né? Quando, às vezes, eu estou no rádio, aí tem uma música lá, aquele Choro de Israel, do Sérgio Lopes, viu, Silas? Só me lembro dele, né? Que foi um companheiro de batalha e que a Covid levou esses dias, esse período, né? Mas foi uma pessoa que fez história com a gente, foi muito... Né? Essa semana eu estava... Não, foi ontem na aula do Calel, né? Falando sobre a mudança da Parquelândia para Bela Vista, e nós fomos, eu e ele, falar com a mulher da casa, cheio de coragem, como quem tem dinheiro, na providência de Deus, no cuidado de Deus, e como Deus foi generoso, e hoje estamos, e já fez, né, dia 1º agora, já 11 anos, né, que a gente está aí na Bela Vista, né, a glória de Deus, e louvado seja Deus por isso, né. Então, eu celebro, né, a vida da igreja, eu celebro a vida dos irmãos, eu celebro a nossa vizinhança, eu celebro, né, e nós estamos nos preparando para voltar presencialmente, né, no primeiro culto de junho, certo? Tem algumas reformas, alguns ajustezinhos nós estamos preparando ali na igreja, mas estamos nos ajustando para isso, tá certo? Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja, nossa comunidade, o nosso crescimento, as nossas famílias, que Deus abençoe abundantemente o seu coração e que ele possa resplandecer sempre, mais e mais, na vida de cada um de nós. Vamos curvar as cabeças, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Tu tens contemplado, Senhor, a necessidade do teu povo, e obrigado pela orientação que o Senhor nos dá para tratar aos mais idosos como a pais e a mães, os mais jovens como irmãos e irmãs, e tratar, Senhor, as jovens com pureza. Assim nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus maravilhoso, e a tua palavra não volta para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz. Abençoa cada lado da tua casa, abençoando, guardando e fortalecendo, porque em tua presença nós dispomos todo o nosso coração para exaltar, glorificar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Glórias sejam dadas a ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus. E o povo de Deus diz amém. 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 Obrigado, Amém. pastor Samuel. Amém. Glória a Deus. Contigo, Júnior. Amém, pastor. Obrigado. Depois dessa palavra maravilhosa, né, aos nossos corações, nós iremos dar continuidade aqui, vamos orar pelos irmãos aqui, por aqueles que colocaram aqui os nomes dos seus parentes, amigos, mas a palavra que o pastor Samuel trouxe hoje à nossa igreja é uma palavra muito abençoadora, né, a palavra de muitos exemplos, né, durante sua carreira, e um momento que me marcou bastante na administração do pastor Samuel foi justamente quando ele teve a oportunidade de falar com o seu pai a respeito das diferenças, né, digamos assim. E eu louvo a Deus porque eu sempre lembro do meu pai, né,
E aqui e acolá a gente tinha as nossas diferenças, né? Mas que, glória a Deus, no final, já quando Cristo quis levá-lo, a gente teve mais próximos, né? Tive auxiliando em todo o tempo, morreu nos meus braços, né? E, para a glória de Deus, creio que Cristo alcançou essa alma, que ele foi salvo para a glória de Deus. Sem mais delongas, vamos aqui aos nossos pedidos de oração, né? Temos também aniversariantes da semana, tá? Essa semana, dia 18 de maio, terça-feira, está aniversariando a minha abençoada esposa, né? Mulher guerreira, que está ao meu lado já há 21 anos, né? Batalhadora, só tenho a agradecer pela sua vida, mãe dos meus filhos, né? Mulher guerreira, mulher que é batalhadora, que está dando o gás mesmo, está dando sangue mesmo na Marili, e para a glória de Deus tem sido uma bênção às nossas vidas. Vamos orar por ela no final. Mais pedidos de oração dos aniversariantes, pode colocar aí no chat que eu vou olhar, tá? Mas só reforçando aqui os avisos, tá, irmãos? Terça-feira, nosso culto de oração, dirigido pela nossa irmã Vila. Quinta-feira, pela nossa irmã Vitória. Pelo seu professor de geografia, que irá fazer um exame. A Via também pede pelo irmão da Karine. Deixa eu ver aqui. O pastor Samuel pede oração pelo seu pai, né, Agaci, que está se hospitalizando hoje, precisando da ação de Deus na vida dele. A irmã Vitória, que pede oração pelo professor Wellington, professor do Adriano Júnior, está internado com Covid. O Silas pede oração pela sua sobrinha, a Ivy Kelly, vai se submeter a um procedimento cirúrgico. Nosso irmão Pedro pede oração pela saúde dele, né, e da sua família. A mãe do Pedro testou positivo para a Covid, mas graças a Deus os sintomas têm sido bem leves. E aqui pede oração pelo Léo, que está com febre. Vamos orar, pedir a Deus, né, intervenção, né, que o Espírito Santo esteja nesse momento, fazendo essa intervenção, nossos pedidos de oração, nosso clamor, as nossas orações, né, e que a gente possa ter um resultado totalmente positivo, satisfatório, aquilo que a gente tem engajado nesse momento de clamor. Eterno Deus e Pai, toda honra, toda glória, Senhor Deus, damos a Ti, Paizinho querido. Queremos Te pedir, Senhor Deus, orações nesse momento. Nesse momento, Senhor Deus, Tua igreja se reúne, Tua igreja está uníssona, Senhor Deus, nesse momento de clamor. Então, pedimos, Senhor Deus, oração pela vida da Anice, que está internada. Pedimos oração também, Senhor Deus, pela tia do Assis, que está em coma, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar, Senhor Deus, fazendo a intervenção. Que o Senhor possa, Senhor Deus, usar, Senhor Deus, dos médicos, usar das pessoas que estão, Senhor Deus, envolvidas, Senhor Deus, nesse cuidado, Senhor, desta vida, dessa alma. O Senhor possa abençoar também, Senhor Deus, o professor, Senhor Deus, da Gisele, que vai fazer um exame. Queremos colocar, Senhor Deus, diante de Ti a oração, Senhor Deus, pelo o pai do nosso pastor Samuel, o irmão Agaci, que estará, Senhor Deus, se hospitalizando hoje, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja à frente, Senhor Deus, da vida desse Teu filho, desse Teu servo, Senhor Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome. Cuida também, Senhor Deus, da vida, Senhor Deus, do professor Wellington, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, ele está, Senhor Deus, internado com Covid, mas nossos clamores, nossas orações são, Senhor Deus, intencionadas para que ele restaure, Senhor Deus, a sua vida. Silas, Senhor Deus, pede oração pela sua sobrinha, que irá, Senhor Deus, fazer uma intervenção cirúrgica, que o Senhor vá na frente, abrindo portas, que o Senhor vá na frente, Senhor Deus, cuidando, sarando, Senhor Deus, dando toda a condição, Senhor Deus, para que esses procedimentos cirúrgicos ocorra, Senhor Deus, uma bênção. Pedro, Senhor Deus, pede oração pela sua vida, oração também, Senhor Deus, pela sua mãe, que testou positivo, e nada, Senhor Deus, venha se agravar com essa doença. Pedimos que o Senhor venha restaurar, curar
a febre, Senhor Deus, do Léo. A sua esposa Gui pede intervenção, pede oração para que essa febre seja cessada. Te agradecemos por tudo, Pai, porque nós cremos. Se nós estamos clamando a Ti, é porque nós cremos num Deus que é vivo, num Deus que pode todas as coisas, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus, Senhor Deus, onde não há impossíveis. Mas nós, como um povo que se é chamado pelo Teu nome, somos um povo que confiamos em Ti, um povo que clama a Ti, um povo, Senhor Deus, que espera em Ti as respostas, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Queremos Te apresentar agora, Senhor Deus, os aniversariantes, Senhor Deus, dessa semana e da semana que está iniciando hoje. Tivemos o aniversário da Kátia, que o Senhor possa abençoar a sua vida, Paizinho querido, abençoar, Senhor Deus, seus projetos, seus sonhos, que o Senhor esteja sempre, Senhor, na frente, Senhor, da sua vida, tomando conta, dando cuidado, Senhor Deus, restabelecendo a sua vida. Queremos Te apresentar a vida, Senhor Deus, da Camila, a minha esposa, que, em nome de Jesus, o Senhor está concedendo mais um ano de vida a ela. Que, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, nosso casamento, nossa família, nosso lar. Que seja um local de paz, de amor, de união, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar os projetos da Camila. Cuidar, Senhor Deus, da sua saúde física, mental, espiritual. Que o sonho, Senhor Deus, que o Senhor tem dado a ela, possa se concretizar. Obrigado, Senhor Deus, por essa mulher guerreira, por essa mulher, Senhor Deus, que está ao meu lado, ser mãe dos meus filhos, e que juntos temos, Senhor Deus, vencido todos os dias, Senhor Deus. Obrigado por esse momento, e que o Senhor possa abençoar cada vez mais vida, Senhor Deus, dessas mulheres guerreiras. Muito obrigado por esse momento. E assim, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam espalhadas por toda a terra. É assim que nós oramos, Senhor Deus, e somos gratos por esse culto abençoado. Desde o louvor, Senhor Deus, até agora, o amém. Um culto, Senhor Deus, onde nós podemos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Assim que nós oramos, Te agradecemos por tudo. E a Igreja de Deus que está online diz amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. 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 E diz amém. Fala, Camila. Fala, Kátia. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo ouvir, e a vida lhe seja um eterno sorrir. Oi. Isso é um